Nesse vídeo, faremos uma breve explicação sobre o urbanismo tático e mostraremos algumas análises que fizemos ao longo dos anos no Labit para a URB. O urbanismo tático é uma abordagem para ativar o espaço público por meio de intervenções de curto prazo e baixo custo, trazendo mudanças para a cidade de forma ágil, visando transformar o local em um lugar mais amigável para as pessoas. A tática é a principal pequena ação de cada intervenção. A primeira é o fechamento de rua, que considera o fechamento de rua para os veículos para permitir sua abertura para os pedestres e para o transporte ativo. A criação de praças é a tática voltada para a ampliação das áreas verdes e espaços de permanência na cidade. A ação considera tanto espaços baldios públicos como privados. O redesenho viário é a tática utilizada para trazer maior segurança viária aos pedestres, ciclistas e motoristas. Um exemplo seria a ampliação de calçadas, extensões de travessias e criação de ciclovias. Na instalação de parklets, a vaga é convertida em uma praça pública. A ação considera a eliminação de uma ou duas vagas de automóveis. O plantio de hortas pode acontecer em uma área residual, convertendo-a em um local ativo e produtivo para a cidade, contando com a ajuda da comunidade. A metodologia é a forma pela qual analisamos os casos de urbanismo tático pelo mundo, de forma a entender melhor suas diferenças e semelhanças. Aqui apresentamos as fases das intervenções. A fase preparatória é realizada por meio de encontros com a comunidade para identificar as demandas para a área e as prioridades, ou de oficinas de capacitação de técnicos de diferentes setores atuantes na intervenção. A fase efêmera é a ação mais festiva, de curta duração, geralmente são poucos dias. É uma fase experimental para estudo das propostas e ativação inicial do espaço. A fase temporária tem média duração para teste e implementação das propostas a médio prazo, verificando e medindo os impactos. Finalmente, a fase permanente é a fase final, quando a intervenção é construída de forma definitiva. Lembrando que uma ação de urbanismo tático pode ter todas as fases ou apenas algumas delas. A tipologia é uma categoria que considera informações sobre os atores responsáveis pela intervenção e a temporalidade da ação. Utilizamos um diagrama criado pelo Gary Institute, que propõe o cruzamento de dois eixos. O vertical mostra se a intervenção é uma ação de cima para baixo ou baixo para cima, e o horizontal indica se tem longo prazo ou curto prazo. Como exemplo, trouxemos o caso A, que é uma ação de cima para baixo e longo prazo. Já o caso B é o oposto, um caso de baixo para cima e de curto prazo. Ao longo dos anos, percebemos que tem casos de diferentes tamanhos. Sendo assim, também analisamos quanto à superfície. O pictograma é uma forma gráfica de apresentar as características de cada caso. Juntamos informações sobre objetivos, situação pré-existente, tipos de espaço, atores, elementos de ativação e espacialização. Quando em aceso, em rosa, a característica pertence a esse caso. Em cinza, não faz parte do caso. O processo de implantação mostra a forma pela qual a intervenção aconteceu, destacando seus principais atores e parceiros. A cor principal corresponde ao principal ator da intervenção. A bola vazia é o ator responsável pela etapa, e preenchida é uma ação que acontece em paralelo às ações principais. Os atores são separados por cores e abreviações. Também é dividido por fases. O asterisco sinaliza alguma exceção. Nesse exemplo, o ator principal é o poder público, que aparece em azul. Que logo depois escolhe o local da intervenção. A bola em laranja aparece indicando uma ação da ONG. Após, há uma ação conjunta entre o setor privado e a comunidade. O diagrama sinaliza a mudança de fase, de preparatória para temporária, e a aprovação do projeto. A comunidade e o poder público são responsáveis pela intervenção, e algum tipo de exceção devido ao aparecimento do asterisco. Logo depois da construção do novo espaço, o ator principal é a comunidade, que é quem desfruta da intervenção. Em paralelo, acontece uma ação do setor privado. Quando aparece a bandeira no final, a intervenção foi concluída até a sua fase permanente. Se não, ainda está aberto, podendo não ser efetivada.
Lembramos que em breve lançaremos um livro no qual explicamos e analisamos 10 casos ao redor do mundo a partir dessa metodologia. Para mais informações sobre o Labit ProUrb, acesse nosso site ou redes sociais, @labitprourb.